se uma das criaturas mais famosas do planeta nunca tivesse sido inventada? E se por mais de 2 séculos milhares de pessoas, caçadores experientes, policiais, cientistas, moradores rurais, estivessem descrevendo a mesma coisa, hoje, o pé grande é tratado como mito, piada ou curiosidade da internet. Mas antes disso, ele foi medo, foi aviso, foi algo que ninguém ousava procurar, porque já estava lá. Essa é a história do pé grande. Não como lenda urbana, mas como um fenômeno que atravessou culturas, gerações e fronteiras, e que até hoje desafia nossa certeza sobre o que realmente habita as florestas do mundo. Muito antes de existir fotografia, jornais ou internet, povos indígenas da América do Norte já falavam sobre ele, não como uma criatura fantástica, mas como algo real. Havia algo em comum entre todas essas histórias: o respeito e o medo. O pé grande não era um monstro agressivo. Ele não atacava vilas, não caçava pessoas, mas era descrito como forte, territorial e extremamente inteligente. As histórias diziam que ele surgia quando humanos ultrapassavam limites, cortando florestas demais, caçando em excesso, invadindo áreas sagradas. Por séculos, esses relatos ficaram restritos às tradições. E então, o mundo moderno chegou às florestas. Primeiro relato no jornal. O ano era 1958, no norte da Califórnia. Trabalhadores de uma obra rodoviária começaram a encontrar pegadas gigantescas no barro. Pegadas com mais de 40 centímetros de comprimento, com dedos definidos, com um peso na terra fora do comum. No início riram, depois ficaram inquietos. Um dos operários fez moldes de gesso e levou ao jornal local. A manchete saiu simples, quase irônica: pegadas de um pé grande encontradas na Califórnia. Foi ali que o nome nasceu. E sem perceber, o mundo moderno havia dado identidade a algo que já existia há muito tempo. A partir daquele momento, os relatos começaram a se multiplicar. Não apenas na Califórnia, mas no Oregon, Washington, Canadá, Alasca. Pessoas que nunca haviam ouvido falar do caso de 1958 passaram a descrever a mesma criatura. Mais de 2 metros de altura, corpo robusto, pelos escuros, ombros largos, braços longos demais para um humano. Mas o momento mais importante viria quase 10 anos depois. Em 1967, Roger Patterson e Bob Gimlin estavam filmando na região de Bluff Creek, Califórnia. Eles não esperavam fazer história. Estavam apenas tentando registrar algo que até então ninguém conseguiu provar. E então, ela apareceu, uma figura caminhando calmamente pela margem do rio. Passos largos, braços balançando naturalmente, cabeça levemente abaixada. Patterson começa a filmar. Por alguns segundos, a criatura olha para trás. Esse olhar, breve, direto e consciente, se tornaria um dos momentos mais analisados da história da criptozoologia. O filme Patterson-Gimlin se tornaria o registro mais famoso do pé grande. Mas com a fama, vieram os ataques. Cientistas chamaram de fraude. Hollywood chamou de fantasia. Especialistas tentaram recriar a caminhada, sem sucesso convincente. O pé grande deixou de ser apenas uma lenda. Passou a ser um campo de batalha entre ser verdade ou mentira. Décadas se passaram. Tecnologia avançou. Câmeras ficaram menores. Satélites mapearam o planeta. E ainda assim, os relatos continuaram. Mas algo mudou. Agora, não eram apenas histórias isoladas. Havia padrões.
Os avistamentos aconteciam sempre em áreas de floresta densa, regiões com baixa presença humana, locais onde grandes predadores conseguem sobreviver. Pegadas surgiam e desapareciam de forma inesperada. Sons graves eram registrados à noite, um tipo de som que não correspondiam a nenhum animal conhecido. A tensão aumentava. Se o pé grande existisse, como nunca havia sido capturado? E por que parecia evitar contato direto? O ápice dessa história não é uma captura, não é um corpo encontrado, não é uma revelação oficial, mas sim o silêncio. Em mais de 300 anos de relatos, nunca houve um ataque confirmado. Nunca houve uma invasão de cidades. Nunca houve comportamento caótico. Se o pé grande existe, ele escolheu se esconder. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre ele. Após décadas de ridicularização, o debate começou a amadurecer. Universidades passaram a estudar relatos de forma estatística. Biólogos analisaram habitats possíveis. Antropólogos revisitaram histórias indígenas com outro olhar. Nenhuma prova definitiva surgiu, mas nenhuma explicação simples conseguiu encerrar o caso. O pé grande permaneceu, não como certeza, mas como possibilidade. E possibilidades incomodam. Hoje, o pé grande não é mais apenas uma criatura da floresta. Ele representa limites. O limite do nosso conhecimento. O limite da ciência quando enfrenta o desconhecido. Hola, Choy. Uy, güey, me Está dio hablando, güey. escalofrío, güey. Está hablando, güey. No mames. Está hablando, güey. Güey, se oyen varios. Talvez ele exista, talvez não. Mas o fato de não sabermos é o que torna essa história tão perturbadora. Porque no fundo o pé grande nos obriga a fazer uma pergunta que incomoda. E se ainda houver algo lá fora que escolheu não ser encontrado? Talvez o pé grande nunca tenha sido uma lenda criada por humanos. Talvez ele sempre tenha sido um lembrete de que a natureza é maior, mais antiga e muito mais silenciosa do que imaginamos. Enquanto existirem florestas intocadas, enquanto houver lugares onde o ser humano não chegou, a possibilidade permanece. E agora eu te pergunto, você acredita que o pé grande é apenas um mito? Ou que algumas verdades são grandes demais para serem reveladas? Se essa história te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe sua opinião nos comentários.